Pessoal, de volta por aqui com mais um vídeo. Agradeço a você que tem me ajudado a divulgar o meu canal no YouTube, as pessoas que têm compartilhado nas redes sociais, aqueles que têm entrado em contato, sugerido temas. Obrigado a você que tem participado e continue participando, continue me ajudando a divulgar e eu me comprometo a estar postando aqui com muita frequência esses vídeos, é claro que conforme o meu tempo der. Bom, o tema de hoje é pecado, mas afinal de contas, o que é pecado? Aí você pode perguntar, bom, considerando que cada igreja, cada religião, principalmente aqui trazendo para o cristianismo, cada igreja trata o pecado de uma maneira, isso é muito confuso, né? Por exemplo, tem igrejas que dizem que usar calça é pecado, aí a outra já informa, não, usar calça não é pecado, usar brinco que é. Aí já vem uma terceira que informa, não, nem calça nem brinco, o negócio que não pode usar é tatuagem. Aí já tem uma outra que diz, não, todas essas coisas você pode usar, agora o bacana é você não ir em festas. E aí é uma tempestade de ideias acerca desse tema pecado, e você no meio de tudo isso provavelmente está totalmente confuso. Se você não conhece ainda as questões ligadas ao Evangelho, você pergunta, horas, mas o que é, afinal de contas, o tal do pecado? Para começar, eu quero tranquilizar você, te dizendo que nós herdamos da Idade Média um conceito totalmente equivocado acerca do que são coisas pecaminosas, ou acerca do que é o pecado. Porque no inconsciente coletivo, nesse pensamento que predomina na maior parte das igrejas, as pessoas estão sempre achando que pecado é aquilo que dá prazer. Aí tudo que dá prazer é pecado e tem que ser evitado. O problema é que vai surgindo daí uma geração de pessoas cheias de culpas, de medo, de síndrome do pânico, de solidão, pessoas cheias de temor em relação a tudo, né? Isso é insustentável, essa questão que se prega por aí acerca do pecado, que o sujeito tem que renunciar, não a si mesmo, porque renunciar a si mesmo no sentido de deixar que o Evangelho incorpore e ganhe uma possibilidade de vida em você é muito bom, mas o sujeito renuncia a si mesmo em prol de informações erradas que ele tem acerca do pecado. Aí você vê muitas pessoas super frustradas, elas tentam seguir aquele padrão altíssimo de moralidade, não pode tocar nisso, não pode ir naquilo outro, não pode fazer não sei o quê. O sujeito tenta seguir tudo isso, quando não consegue, ele vai desenvolvendo esses sintomas que eu citei aqui. E você pode ver que tem muita gente por aí assim, né? Tem algumas pessoas que quando a gente fala sobre esse tema, elas até contrariam, dizem que a gente está errado, mas no fundo elas percebem que é exatamente da maneira que elas estão vivendo e aí vão tentando maquiar com aquela questão da falsa moralidade. Bom, o primeiro ponto que as pessoas devem entender quando a gente fala de pecado é que o pecado não está nas coisas em si, né? O pecado está no uso incorreto que geralmente fazemos dela. Vou dar um exemplo para você. Claro que esse papo todo meu aqui acerca de pecado é muito óbvio, mas vou dar um exemplo para você. A cerveja em si é uma bebida como qualquer outra, né? Tem uma pequena graduação alcoólica, é uma bebida que as pessoas, dependendo da cultura, como é o caso do Brasil, elas tomam naturalmente aí nas rodinhas, com amigos, em bares e tudo mais. A bebida em si só é mais uma bebida, só é um líquido com uma pequena graduação alcoólica. Onde é que está o pecado? O pecado, o erro está no exagero, ou seja, só passa a virar um erro, só passa a virar um pecado, só passa a não acertar o alvo quando o sujeito faz isso exageradamente ou quando ele tem um problema com o alcoolismo. Aí já passa a ser um erro porque ele não terá domínio sobre aquele produto. Ao contrário, ele será apenas o servo do produto e aí sim é onde entra o mal, onde entra o pecado. Perceba que o pecado então não está na cerveja, está no indivíduo, está exatamente na maneira que ele lida com isso. Tem pessoas que bebem e ficam totalmente irritantes, perdem totalmente a sobriedade para qualquer coisa, são inconsequentes, comprometem a sua saúde moral, psicológica, espiritual. Essas pessoas não devem jamais fazer o uso da bebida alcoólica, né? Porque nesse caso, para elas é um erro, para elas é um pecado, porque elas estão exagerando, estão perdendo o domínio próprio, e aí o Paulo, né, da Bíblia, o São Paulo diz que todas as coisas são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Quando o indivíduo se deixa dominar, temos aí já o primeiro conceito do que é pecado. Pecado é você se submeter a uma condição que vai ferir outras pessoas e que também vai te ferir. Exemplo número 2. Nós temos o sexo, que é o assunto assim que as pessoas mais associam a essa questão do pecado e tudo mais. O sexo em si não é uma perversão. Ao contrário, foi algo deixado para nos dar prazer e
considerando isso, é natural, é legal, é bacana e não é pecado. Onde é que entra o erro? Onde é que entra o pecado na questão do sexo? Quando nós utilizamos esse meio, quando nós utilizamos a via do sexo para ferir outras pessoas ou para tratar as outras pessoas como se elas fossem objetos, ou quando nós já tratamos o sexo com tanta vulgaridade que nós perdemos a simplicidade da cumplicidade do amor, da união autêntica de duas pessoas que se amam e que se comprometem para o resto das suas vidas, né? Ou seja, fora dessa percepção, fora dessa condição, o sexo passa a ser simplesmente uma via para oprimir o outro, né? E para ferir, para abusar, como as pessoas têm feito por aí, para ignorar sentimentos, né? Ou seja, quando você usa uma pessoa simplesmente, no dia seguinte você nem quer saber de nada, você queria só o prazer imediato, o que é que você está fazendo? Você está simplesmente ignorando a série de sentimentos, você está fazendo com que aquela pessoa seja reduzida a um objeto de prazer. Então é aí que entra o pecado. Perceba que não é o sexo em si, é o uso errado que fazemos dele. Vocês estão entendendo o que é que eu estou tentando dizer? Um casal tradicional, deve estar lá papai, mamãe, tudo casadinho, bonitinho, heterossexual, tudo certo, pode estar casado, pode estar moralmente a mil maravilhas, socialmente aceitos, mas eles podem, por exemplo, cometer pecado no sexo. De que modo? Exatamente quando, por exemplo, aquele camarada brutamonte chega dentro de casa, não respeita a mulher, e aí ela querendo ou não, ele quer impor aquilo ali, e aí ele faz pressão psicológica. Ou seja, quando isso é invasivo, quando isso é um abuso, quando isso machuca, quando isso fere, aí sim nós temos o conceito de pecado. Então, para resumir aqui essa nossa conversa, existem muitas coisas por aí que são apenas usos e costumes de igreja. Você pode ler o Novo Testamento que você não vai encontrar nada disso. Agora, o Novo Testamento você vai encontrar conceitos que nos levam a uma saúde mental, a um condicionamento real da vida. Nos leva a preservar o nosso corpo, tanto em relação a bebidas, a cigarros, a tudo mais, para o nosso próprio bem e para o bem das pessoas que vivem conosco. Tá certo? Então, olha só, em relação ao pecado, eu vou te falar uma coisa. Tem muitas coisas aí boas que as pessoas estão achando que são pecaminosas e que estão levando a culpa quando deveriam levar a gratidão. Tá certo? Então eu espero que você tenha entendido. O tempo aqui é rápido, não dá para prolongar a história toda, mas é só para você entender mais ou menos qual é a visão do Evangelho em relação ao pecado. Para finalizar, eu repito aquela frase que eu falei do São Paulo, que é: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Isso traz um bem, uma paz, isso traz uma tranquilidade de espírito muito grande e você também deve experimentar, tá certo? Se inscreva aí no meu canal, mande link para outras pessoas e me ajude a divulgar. Aquele abraço para você e obrigado pela sua audiência, obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.